Olá, boa noite! Vamos começar o nosso Talk com a Rafa. Sejam bem-vindos, bem-vindas, boa noite. É uma alegria começar com vocês essa novidade por aqui. Sejam todos bem-vindos. Por favor, eu peço que quem entre me avise se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está chegando tudo certinho aí para vocês. Boa noite. Nós já vamos colocar aqui conosco a Regina para poder conversar sobre o nosso assunto de hoje. E eu quero dar as boas-vindas para vocês. Só quero que me deem um retorno se está chegando tudo certinho aí para vocês. Obrigada, Paty. Está chegando aí certinho? Tudo certo, então tá bom. Então vamos começar. Então sejam bem-vindos a essa nova atividade que vai ter aqui no meu perfil. Toda semana, toda terça-feira, sempre às 21h30, eu vou ter um encontro com vocês para a gente poder bater um papo sobre os assuntos que rodam aqui no meu perfil, né? Então, como todo mundo sabe, o meu perfil ele fala sobre a mulher dentro do lar, sobre a missão da mulher dentro do lar, e é sobre isso que a gente vai falar. Acontece que nem sempre, né, as pessoas sempre pensam, a mulher dentro do lar quase que já associa com a imagem de faxineira. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que a nossa missão aqui dentro do lar é muito mais que lavar pratos. A nossa missão aqui dentro vai muito mais além. Ela tem muito mais valor, ela tem muito mais beleza, mas nós precisamos encontrar isso no nosso dia a dia, em cada coisa que a gente faz. E um dos assuntos que sempre chega por aqui é como incluir as crianças nas atividades domésticas. Tem pessoas que sempre falam, mas eu vou deixar a criança traumatizada, como separar a atividade entre meninos, entre meninas. Bom, por isso que eu convidei a Regina Pique, que é psicóloga, pedagoga, mãe de 5 filhos e tem uma vasta experiência com famílias, com educação, para poder falar para nós sobre isso com propriedade. Será que realmente traumatiza as crianças? Colocar elas para nos ajudar nos afazeres domésticos? Será que é exploração a gente ficar colocando as crianças para ajudar em alguma coisa? Mas como formar essa responsabilidade nelas? Então, eu vou colocar ela já aqui conosco. Boa noite, Olá, Regina. Bem-vinda. tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Vi, bem. vi tua Olha, apresentação ali. eu peço, por favor, que você se apresente, então, aqui para o pessoal. Eu fiz uma pequena apresentação, mas te deixo à vontade para poder se apresentar. Sim, o que você já falou a parte mais importante, isso assim, né? Que eu sou casada, eu tenho 5 filhos, eu atuo como psicóloga clínica, atendendo criança e adolescente, os pais em orientação de pais. Gosto bastante da área de trabalho, assim, né? Foi, digamos assim, na hora de fazer o curso de escolher psicologia, ficou um pouco lá pendendo para a área de exatas, mas acabei entrando realmente na área de humanas, acho que é isso, né? E gosto bastante dessa parte de estar em contato com as famílias e poder conversar e contribuir e pensar questões voltadas aí para a formação, para a educação de filhos. A parte que eu mais gosto, eu diria. Ai, que bom, Regina. Bom, então vamos partir para o nosso assunto do dia, né? Que Vamos. a gente comentou uma frase que muita gente conhece, principalmente quem segue lá a Déia Camargos também já ouviu muito ela falar, hoje mesmo ela colocou isso, sobre, né, já pode andar, já pode ajudar, né? Uma dúvida que às vezes as pessoas pensam, né? Quando que a criança pode começar a ajudar nos afazeres? Quando ela tem 6 anos, quando ela tem 7 anos, só mais próximo da adolescência. E, na verdade, ela já sabe andar, ela já pode colaborar em alguma coisa, né? Então, quais são as faixas etárias, né? O que a gente pode pedir para cada criança, em cada idade, né? De forma que a gente não sobrecarregue, mas, ao mesmo tempo, a gente possa
ensinar para elas alguma coisa e ter a contribuição delas em casa. Aham. Então, eu adorei a frase, sim, porque eu acho que ela é prática, né? Porque sempre surge a dúvida, né? Então, que momento que eu posso, assim, e a criança tem condições, eu não tenho condições. E é isso, assim, você vê o mínimozinho ali de autonomia, realmente já tá valendo, assim. Por quê? Porque você vai pensar, assim, para criança, isso, você pensa uma criança de 1 aninho que começou a andar, alguma coisa que fique ao alcance dela, como, por exemplo, né, trocou a fralda, pega a fralda e coloca lá no lixo. Daí, às vezes, assim, brincou, vamos guardar. Pode ser que ela não consiga guardar sozinha, né, os brinquedos, mas vamos guardar junto. Você vem, coloca ela junto para guardar. Então, você vai envolvendo a criança naquilo que é próprio que ela já faz dentro da faixa etária. Então, tem um pouco mais de idade, já consegue arrumar a cama, vai arrumar a cama. Daí entra aquela questão assim, que às vezes os pais falam, né, e é um fato que se eu fosse, eu mãe, arrumar a cama, ia ser mais rápido. Sim, ia ser mais rápido, né? Ia ficar melhor esteticamente, se você fosse pensar do que uma cama que uma criança de 4 anos estica o lençol lá e tal. Só que no final das contas a gente perde uma coisa que é muito valiosa e muito importante, que é o processo de aprendizagem da criança. E quando a gente pensa em educação, a gente não pensa o que eu estou fazendo hoje, eu penso assim, longo prazo, o que eu quero para essa criança a longo prazo. Então, normalmente, aquilo que a gente quer construir a longo prazo são coisas que nos demandam, né, um tempo maior. Assim, a gente fala tudo aquilo que vale a pena custa, né? Então, você quer um filho que aprenda a arrumar o próprio quarto? Bom, desde pequenininho ele vai ter que se inserir e fazer parte do processo. Então, o tipo de atividade que a criança pode participar tem muito a ver com aquilo que ela está fazendo, né? Do que é próprio da idade que ela está fazendo. Então, ela está sentando à mesa para comer, ela já consegue tirar a mesa, ela já consegue pendurar a roupa. E daí a gente vai pensando nos inúmeros benefícios de ter as crianças envolvidas, né? Envolvidas nas atividades de casa. Eu gosto de chamar encargos, né? Nas tarefas que são as tarefas da casa, os encargos que são próprios da criança. E, Regina, o que você, né, como mãe, já passou não só pela experiência de falar para as famílias com quem você trabalhou, mas com seus próprios filhos, né? Não é fácil, exige muita paciência da gente e é por dois lados, né? Como você colocou. Se eu fosse fazer, seria mais fácil. Isso é uma das coisas que eu mais vejo aqui nas mães de não quererem abrir mão, né? Por quê? Porque querem ser perfeccionistas, né? Querem fazer a coisa do jeito delas. Ninguém faz melhor do que elas, né? Então, imagina deixar para a criança deixar mal feito, porque vai ser um retrabalho depois, né? Mas, por outro lado, tem a paciência de ter a constância, né? De ensinar, de explicar. Eu vejo que, às vezes, parece que se perde a noção do valor, que aqui não é o valor de tempo que se leva para fazer alguma coisa, mas o tempo do desenvolvimento da criança, né? E do desenvolvimento da família também, né? Então, às vezes você vai levar mais tempo para poder ensinar alguma coisa, vai te exigir que abra mão de outras coisas, porque vai levar mais tempo durante o dia, né? Fazendo aquilo dali. Mas o que se ganha, o benefício disso é além, né? Então, quais são os benefícios que a gente vê nas crianças, né? Do desenvolvimento delas? Aham. Nossa, a gente só vê benefícios. E eu diria assim, quando você pensa numa família numerosa, que você tem muitos filhos, né? Eu acho assim, independente de você ter alguém que está na casa, uma babá, uma diarista, um empregado, enfim, né? Alguém que está te auxiliando no serviço, é uma questão de sobrevivência. Você ter os filhos envolvidos no encargo, assim, ou a coisa assim realmente fica complexa. Daí é um dos benefícios quando você tem uma família numerosa, tem coisas que tipo te exigem, assim, você não tem outra alternativa, e daí se você pensa, nossa, será que é bom ou não é? Bom, se é bom ou não é, é necessário para sobreviver, então vai meio que na necessidade mesmo. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, com relação a você ter mais ou menos filhos, né? Então, o que a gente observa? Só benefícios por parte da criança. Se a gente for pensar nas questões emocionais, primeiro, assim, né? Então, quando a criança vai fazer quando eu dou encargo para ela, e ela faz aquele encargo, e ela percebe que ela fez aquilo, né? Que ela concluiu. Então, ela arrumou a cama, então que ela concluiu a arrumação da cama. Isso reflete para a criança em termos de autoestima. Porque ela fez algo, ela fez com autonomia, e autonomia está diretamente relacionada com a autoestima. Então, nossa, ó, eu sou capaz de arrumar a minha cama. Então, e assim, e a autoestima é fundamental
para a criança enfrentar novos desafios, para a criança se deparar com coisas que vão custar mais dela, mas que ela vai precisar de resiliência para poder dar conta, tal. Então, autonomia e autoestima fundamental. Depois a gente pensa todas as outras questões que envolvem a parte de vontade. Então, às vezes, quando eu converso com os pais, eu costumo perguntar se a criança tem algum encargo dentro de casa. Às vezes vem um assunto que não tem nada a ver com o encargo, sei lá, tô conversando dificuldade de socialização na escola. E daí eu pergunto, tem algum encargo em casa? Ah, não tem. Daí eu vou lá e explico a importância de você ter um encargo e tal. E eu geralmente falo assim, começa por algo que é próprio, assim, que ela faça algo referente a ela, por exemplo, arrumar a própria cama, levar a roupa suja, colocar no cesto, e algo que seja para a família. E daí, à medida que a criança vai fazendo isso, e eu mostro para os pais assim, a importância dela se perceber naquele ambiente como uma família, não como hospedada de um hotel, assim, né? Então, eu tenho as minhas participações, assim, como meu pai tem, como a minha mãe tem, como meus irmãos têm. E o encargo é uma coisa que a criança vai fazer, não quando ela está com vontade, ela vai fazer todos os dias, né? Se ela tem um encargo que ele é diário, ela vai fazer todos os dias. Naquele dia que ela não tá afim, sim. Naquele dia que ela não tá afim também. Porque as pessoas assumem os compromissos, os adultos, né? No trabalho, nas situações da casa e tal. E a gente faz os compromissos independentes. A gente tá com mais ou menos vontade de fazer algumas coisas, né? E é importante a criança de pequenininha perceber isso, assim, né? Então, a minha responsabilidade cabe a mim, a minha família conta comigo. Eu não tô com muita vontade. Bom, vai ter que dominar e, né, e aprender a fazer mesmo sem estar muito afim. E isso é fundamental, né, para você crescer um adulto maduro. Não tem outra estratégia, né? Porque depois você se depara com situações de trabalho, quer fora de casa, quer dentro de casa. E se você, o referencial que a criança adotou, assim, eu faço as coisas só quando eu quero, só quando eu tô bem, não tem como você conviver, né? Não tem como você trabalhar dentro de uma empresa, não tem como você administrar as questões dentro da tua casa se você estivesse baseando por esse princípio, assim. Então, essas questões emocionais são um dos pontos que a gente vê muita diferença de crianças que possuem cargos dentro de casa, né? Essa educação da vontade, esse controle, essa fortaleza daí, né? Porque daí gera fortaleza você fazer mesmo quando não te custa. Mesmo quando custa, né? Uhum. E uma coisa que. Eu quero só fazer uma observação antes de comentar outra coisa que eu observo também que eles ganham, né? É que uma vez eu fiz a live com a Gisele, que é de Paranavaí, que tem 12 filhos. E ela comentou comigo, Rafa, esses métodos de limpeza que tem, esse fly lay, essas coisas assim, comigo não dá certo. Imagina com 12 crianças se vai funcionar aqui dentro, né? Mas então, gente, o método da criança envolvida funciona, né? Esse é o método para as famílias numerosas, né? Então, não busque receitas de bolo, técnicas por aí que são padrões, busque técnicas que são para as famílias, né? Ou seja, envolver a família, né? Em todo o projeto, né, de conservação, de cuidado, e aqui é até uma questão de uma pequena virtude mesmo do lar, né, que é o zelo, né, ou seja, a gente está cuidando da economia, do zelo pela casa, né, de ser grato ao que a gente tem, mas uma coisa que eu observo aqui é que, por incrível que pareça, Regina, mas quando eu dou para eles responsabilidades ao longo do dia e eles cumprem, eles ficam mais tranquilos, né? Então, eles ficam mais calmos, assim. É como se pensasse, ao longo do dia, eu tenho meus tempos, né, para poder brincar, o meu tempo de estudar, eu tenho, né, o tempo de fazer as refeições, mas eu tenho responsabilidade, né? Eu tenho valor, eu tenho importância dentro de casa também, né? Dentro de casa eu não sou assim só mais um, né? Chego e tô folgado lá, né? Não, eu tenho um peso mesmo, assim, eu tenho realmente, eu sou alguém importante. Se eu falho, né? Se acontece alguma coisa, a minha família vai sentir a diferença, né? E eles ficam tranquilos. Como ficam calmos? Principalmente menino. Eu tenho notado assim que principalmente menino, quando ele tem um direcionamento, quando ele tem uma responsabilidade, e por isso que às vezes eu acho muito importante assim, as pessoas falam, tem que formar igual menino e menina. Não, não tem que formar igual, porque cada um tem habilidades diferentes. Mas isso não isenta os meninos de muitas coisas de casa.
né? Então, ao contrário, porque daí você não tá querendo, tá formando nele a questão da responsabilidade, tá formando nele a questão da ordem, né? Tá formando nele a questão de cumprir com aquilo, né? Ele se sente importante porque ele cumpre com aquilo. E quanto mais eu sinto, principalmente os meninos, quanto mais eles são confiados, eles sentem que a gente confia neles em alguma coisa, mais eles ficam tranquilos ao longo do dia, porque parece que eles não precisam mostrar que eles têm força, né? Eles sabem que Uhum. podem demonstrar a força deles em algo que a gente confia. Uhum. Fica claro para eles que a família conta com eles, né? Que eles são importantes, que eles são fundamentais e tal. Você estava comentando de envolver, né, a família. A gente passou por diferentes etapas, assim, na questão de distribuição de encargos, assim. Teve épocas que, por exemplo, era assim, eu tenho 3 maiores e 2 pequenas, né? Então tem a versão lá dos combinados com os 3 maiores e a versão dos combinados com as menores, né? Então, os maiores já participam, né, da decisão e tudo mais, assim, distribuição, eu acho que isso fica melhor e tal. E teve épocas que, por exemplo, a gente fazia, um lava a louça, daí outro guarda, daí cada semana trocava, daí era uma bagunça, o que ia lavar, não lavava, daí o outro disse que não deu prazo para secar, e daí já tinha mudado a semana. Então a gente foi transitando, assim, e eu acho que é isso, é a família, né? Então a gente fez um ajuste, começou a funcionar, viu que não deu certo, refaz essa flexibilidade de então, definimos isso, pronto. Não, calma, não está funcionando, né? Vamos reajustar. Qual é o principal? Que todos participem, né? Que as pessoas se sentem pertencentes a uma família, onde cada um tem a sua participação e a sua contribuição. Então, como que ajusta? Então, a gente foi arranjando. Acabou que eles definiram que ficava um mês, daí quem lavava guardava, porque daí não dava problema que o outro não guardou, o outro não lavou, enfim, daí a gente ajustou assim e foi fazendo as outras distribuições, né, de tirar a mesa, vai passar pano, enfim. E agora os maiores, na verdade, definiram encargos fixos, assim. Então, um sempre lava a louça e faz, não sei, mais de um ano que faz esse e eles não mudam. Então, foi a composição que eles pensaram. E as pequenas têm encargos menores que daí também, por enquanto, estão fixos. Mas, assim, eu já sei de famílias que fazem rodízios, né, nos encargos. E às vezes a família tem um enfoque assim de que eu preciso, ele não gosta de fazer tal coisa, eu vou dar esse encargo para ele. Às vezes pode ser educativo, assim, né? Você pensar, eu não quero limpar o banheiro de jeito nenhum. Daí em algum momento você vai lá, conversa com o filho, ajusta, tá, e fala, filho, é uma tarefa que tem para fazer, tal. Pode ser que você não curta muito essa, mas tá na tua vez, né? Aquilo que a gente falava lá tem que ir ajustando. Mas pode ser que, para começar, digamos, né, para introduzir, e dependendo do perfil de cada criança, pode ser que você exatamente escolha o encargo que ele tem mais habilidade para fazer. Não tem problema, assim. Não é porque é o encargo que tem que ser difícil, que a criança tem que falar, nossa, né, tem que fazer um negócio. Não é, é a leveza da convivência de família. E que, ok, às vezes custa, né? Nem sempre a gente está com disposição aí para lavar a louça, para lavar roupa, enfim, passar. Mas faz parte, né? Como se tivesse, sei lá, um contexto de trabalho fora, mesma coisa. Você não vai trabalhar, porque eu trabalho fora e vou todo dia feliz. Não. Tem dias que realmente as pessoas vão e não estão com disposição, porque não dormiram bem, porque estão preocupadas com outra coisa, porque tem uma situação difícil para resolver no trabalho, seja as questões que forem. Mas elas estão postas, né? Dentro ou fora da casa, essas questões estão postas do mesmo jeito. Então, não necessariamente tem que ter essa conotação pesada, negativa. Pelo contrário, assim, né? Quando você pensa na harmonia que você quer construir na casa, você vai ajustando e flexibilizando os encargos, flexibilizando no sentido assim, o melhor jeito que funciona, em que momento que a criança vai fazer. Então, você vai ajustando tudo isso para daí efetivamente a criança conseguir fazer. E eu acho que vale a pena também a gente pensar toda a questão dos benefícios cognitivos, motores, assim, né? Toda essa outra parte de ganho, né? A gente está falando das questões de virtude, formação humana, né? O ganho como crescimento como pessoa humana, mas tem toda essa outra gama, né, de benefícios que entra aí também. Isso mesmo. E você pode colocar, né, Regina, assim, conforme para cada idade, mais ou menos, o que a gente pode sugerir, porque o que eu tento observar aqui em casa, né?
Primeiro, eu vejo questões que vão formar alguma coisa que eles estão precisando. Então, que a gente vá superar alguma coisa que estão precisando. Num primeiro momento, pode parecer alguma coisa que eles não gostam de fazer. Mas, como você falou, observa alguma habilidade e talvez alguma coisa que precisa se superar. Uhum, Então, por exemplo, estar mais atento, uma questão da atenção, né? Outras, assim, por exemplo, a Helena, que é pequenininha, né? Ela tem 3 anos, mas ela tem uma questão que a gente, né, vai trabalhando sendo ela ter essa percepção visual. Então, ela observa, por exemplo, se acabou o papel higiênico no banheiro, né? É uma coisa que ela bate o olho, ela observa. Não, ela não vai subir para pegar, mas ela é que avisa que precisa trocar, que precisa colocar, né? Então, é pequeno detalhe, assim. Ela, assim, tem uma dificuldade de guardar os brinquedos. Então, é uma que eu preciso começar. Mas, assim, eu não vou fazer por ela, eu vou começar, porque tem que formar essa questão da vontade nela e a ordem nela, né? Então, uhum. é, e assim a gente vai vendo, né? Por exemplo, o Álvaro, ele já tem habilidade para arrumar a cama, então ele arruma, tem vezes que não arruma por desatenção, então a forma de cobrar também é diferente. E aqui eu não digo assim de ir amansando, de querer aliviando a situação, não, né? Não é nesse sentido, mas é de a gente ser mais eficaz naquilo que a gente precisa trabalhar nos nossos filhos e que às vezes não é a mesma forma com todos, né? A gente vê a necessidade de cada um, a gente forma, e eu acho que assim, que como mãe, a gente também se forma muito nisso, né? Se fosse para ser assim tão simples de a gente fazer igual com todo mundo, eu estaria tratando com um robô, né? A gente estaria adestrando cachorro, seria de outra forma. Mas a gente está formando crianças, seres humanos, então, ou seja, e nossos filhos, que a gente dá a dose de amor que vai diferente ainda, né? E Uhum. ninguém vai formar tão bem quanto a gente essas questões, né? Essas coisas, assim. Então, tem algumas dicas de para que idade a gente pode ir trabalhando cada coisa? E o que isso agrega, né, na questão disso, da questão psicológica, pedagógica, né? Como a gente pode trabalhar? Aham. Eu acho que quando você estava falando, você estava respondendo aí, você estava exatamente a ideia assim de olhar, né, cada filho, perceber o que ele faz bem ou algo que você queira desenvolver nele e seja, aproveite e se junta, né, assim, você usar eficácia, né, então do que eu quero desenvolver e do encargo naquele filho e o encargo que precisa ser feito para ele. Então, colocar a mesa, tirar a mesa, guardar os talheres. Daí, por exemplo, aqui a Alice Helena tem 7 9, então elas já lavam o próprio prato, o prato, o copo, o garfo, faca que elas usam. Daí uma guarda os talheres, a louça porque daí tem as coisas que podem quebrar, né? Então não está com ela. Mas, por exemplo, recolher o lixo, daí arrumar a própria cama, daí repor toalha também quando trocam nos banheiros. Então tem várias atividades que elas fazem. A gente tem aqui um robozinho daquele que varre, sabe? Então, tipo, a Alice fica encarregada de ligar ele na sala, no quarto, porque de vez em quando ele toca nos lugares, tem que tirar lá e tal. Então, daí também ela ficou com esse encargo de ligar. E o que eu vejo, assim, que funciona quando a gente pensa os encargos, até assim, pensando assim, você define os encargos, mas alguém tem que acompanhar a gestão, né, e a execução disso. Então, o que eu vejo que funciona bastante é imprimir, porque eu mesmo esqueço assim o que cada uma ficou, e às vezes tem isso que eu falava, né? A gente senta, conversa, tem que ajustar, isso aqui não. Tal pessoa estava com muita coisa, ou agora não sei, está com outro compromisso de estudo, enfim, os horários são diferentes, precisa refazer alguma coisa. Então, às vezes tem umas variações, então assim, é bom ter impresso, porque daí facilita. E daí nisso, assim, a criança tá arrumando a própria cama, então toda a parte motora, né, de esticar, daí a questão da estética, da beleza, de olhar a cama arrumada, né, por exemplo, você tem a guardar os brinquedos, se você tem, por exemplo, às vezes sempre eles começam a brincar com uma coisa e vão brincando com várias, e daqui a pouco o quarto tá assim, virado, né? Então, vamos organizar. Então, nessa caixa guarda as bonecas, nessa aqui são os Legos, nessa aqui tá outra coisa. Então, você está trabalhando essa parte de classificação, que é uma habilidade cognitiva importante para aprender soma, para aprender subtração.
toda a parte motora mesmo, né? Quando você lava o prato, você falou ali, né, da tua pequenininha que vai repor lá o papel higiênico, observe, vai repor, então encaixar lá, colocar. Então tem todas essas habilidades que as crianças aprendem do ponto de vista cognitivo e tal, e que favorece, né, a aprendizagem delas como um todo mesmo. Então é só vantagem, digamos assim, né? Uhum. E quando chega irmãos, né, Regina? Porque a gente vê que as mães ficam sempre preocupadas, né? Quando chegam irmãos de pensar, ai, como que eu vou dar atenção para mais um, né? A pergunta de sempre, ai, será que eu consigo amar mais um filho, né? Como é que eu vou dividir a atenção? Ai, como que eu vou fazer? Porque o bebezinho precisa de mim muito tempo. E aí o outro, né, ou o caçula, ou o mais velho, requer muita atenção, né? E vai ficar com ciúme, eu preciso dar mais atenção, como que eu me divido, como que eu vou fazer? E é, compartilhar esses encargos com o irmão caçula, o penúltimo ali, né, o que ficou, é o mais velho, é uma forma também da gente dar atenção, é uma forma da gente ajudar, né, quando chega um irmãozinho, não é? Sim, sim. Eu lembro bastante tempo atrás eu li um texto que eu achei muito legal, que foi eu achei interessante porque foi um homem que escreveu assim e trouxe vários itens de sensibilidade assim que eu achei bem interessante assim. Ele falava especificamente quando o bebê chega em casa, daí eu já entro nisso que você estava comentando assim, só porque eu acho interessante essa contribuição que ele trouxe. Então ele fala assim que muitas vezes a gente chega em casa da maternidade assim com criança sacola e tal, aí se você fez cesárea você chega se apoiando assim, né? Então, porque bom, você tá louca para chegar em casa, para encontrar os outros filhos e tal, e você vem carregada com os troços todos, tá lá, e dificilmente você tem colo e mão disponível para o que tá em casa. Então ele falava alguma coisa do tipo assim, quem sabe chega a mãe primeiro mais livre, leve e solta, porque se os outros quiserem vir, abraçar e tal, ela não tá necessariamente com o novo bebê ali, né, com o intruso, ou com esse que tá somando, assim, intruso no bom sentido, assim, que é aquele que vem e que tem que ajustar as coisas ali na hora que chega. Então a mãe está disponível. Já teve situações de pessoas me contar que as crianças passaram reto pela mãe e foram no bebê. Então, né, faz parte, assim, né? Então, às vezes, tipo, mãe, eu quero saber exatamente do bebezinho. Mas ele comentava um pouquinho, assim, desse cuidado, de que às vezes quando a mãe chegar em casa, ela está um pouquinho mais disponível para aqueles que estejam ali. Pode ser que tenha crianças, o que você falava, né, do temperamento de cada um, que tudo bem olhar a mãe com o bebê ou perceber que não vai dar para abraçar a mãe porque tem um monte de coisa, mas pode ser que tenha uma criança que sinta muito, né, de que ela ficou uns dias sem ver a mãe e que tem mais alguém que vai tomar atenção e que já o primeiro impacto é esse que, tipo, não tem como pegar no colo, não tem, né? Ele, nossa, tipo, ferrou mesmo, pelo visto o negócio vai ser complexo. Então, às vezes, algumas crianças podem fazer essa leitura, assim. E daí isso chega, né, o novo bebê, é uma alegria para cada família, eu acho que depende muito, assim, como cada família vai tratando a vinda de cada criança, assim. Eu lembro quando nasceu o Felipe, que é o segundo, né, o pessoal falava pra Heloísa, que é a primeira, né? Você vai perder o colo, tal. E eu falava, você vai ganhar um irmão, você vai ganhar um irmão, olha que especial, você vai ter um irmãozinho. Então, existem perdas, sim, existem coisas a serem ajustadas, né? Quando chega mais um, se é o segundo, se é o terceiro, tal. Só que existe tanto ganho, então depende de como você também apresenta isso para a criança. Daí, claro, você traz os outros para você tem um tempo grande que você vai ficar cuidando do bebê, amamentando, enfim, tudo mais. Para quem está amamentando, tipo, dificilmente você consegue fazer muito outra coisa enquanto você está amamentando, né? Então, realmente é uma demanda. Só que vale a pena, assim, pensar, usar um pouquinho de estratégia, eficácia, criatividade, conversar com outras mães, trocar experiência e realmente envolver os irmãos nesse processo com o bebezinho, que seja ajudar a trocar fralda, que seja buscar o sabonete, que seja ajudar a tomar banho. E eu lembro assim que tinha pessoas que às vezes ficavam um pouquinho assustadas assim de ver, tipo, a Elô tinha 5 quando nasceu o Gui. E a gente deixava, e o Felipe tinha 3, então a gente deixava eles pegarem o Gui no colo e o pessoal ficava meio assim, porque eles pegavam meio desajeitado mesmo, assim, né?
E eu sempre considero assim que, independente do quão ajeitado esteja no colo, assim, tem o vínculo que está presente, né? E é uma criança de 5 anos pegando um bebê, vai ficar meio assim, cabeça um pouco assim e tal. Mas enfim, é benefício para a criança. Então também a gente cuidar que na idade deles, o que eles vão contribuir vai ficar do jeitinho de 5 anos, vai ficar do jeitinho de 3 anos. Mas que existe um benefício para esse bebezinho novo que está chegando ali, que é esse envolvimento todo ali com a família. Eu lembro também de uma dica que às vezes um professor deu, que eu achei muito legal. Ele falou que ele deu um título de uma palestra, o aleitamento paterno, e daí o pessoal olhava para ele assim, como assim, né? É a mãe que amamenta e tal, né? Mas ele estava falando da função do pai, mas super aconteceu na nossa casa com o Felipe, não com o meu esposo, né? Então ele falava de toda essa necessidade do pai acompanhar a mãe nesse processo de amamentação, de cuidado do bebê, assim, dando carinho, dando atenção, tal, porque o Felipe, uma vez ele me perguntou, ele viu eu amamentando, né, e ele me perguntou, ele tinha 3 anos, se quando ele crescesse ele ia dar de mamar. Daí eu falei para ele que de mamar eram as mamães que davam, mas que os papais beijavam as mamães, que eles faziam carinho, que eles perguntavam para ela se estava tudo bem, que eles traziam água para ela tomar, tal, e que daí esse era o cuidado que os pais davam, né, para a mamãe quando a mamãe estava amamentando. E eu sempre tinha a garrafinha de água do lado, né, de onde eu sentava para dar de mamar. E daqui a pouco, quando eu vi, ele desceu, pegou a garrafinha e subiu com a garrafinha cheia de água, né? Então, essas pequenas coisas que os irmãos mais velhos podem participar ali do processo, né? Então, às vezes cantar para o bebê, às vezes trazer, sei lá, não necessariamente, né, tá com frio, mas, ai, filho, eu acho que ele tá com frio, traz uma coberta, daí você dá uma enroladinha ali, tapa um pouco, tal. Então, ter em mente isso, assim, né, de envolver para que eles possam participar, porque daí eles vão viver exatamente essa alegria desse novo irmãozinho que chega na casa, que alegra, tal, e que é mais um que logo logo vai estar brincando com eles e tudo mais, né? E é importante, né, Regina, porque eu vejo que nem a questão do sono, né? Quando se fala em ensinar os bebês a dormirem, né, as crianças pequenas a dormirem. Eu vejo que tem mães que ou é 8 ou é 80, né? Ou eu embalo, eu fico ali com o bebê no colo, só pega no sono no meu colo, ou tem que ser assim, ai, coloquei no berço, virou, porque eu tenho que sair e fazer minhas coisas. Também a criança não pode chorar, né? Ou é uma coisa ou é outra. A gente, Aham. né, ninguém quer aceitar o processo natural ali das crianças, né? E eu vejo que muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Ah, então é para dar encargo para criança? Então, ok. Então, olha aqui, tá aqui seu irmãozinho pequeno, faça ele dormir, né? Não, a gente tem que estar com um olho no gato, outro no peixe, né? Em tudo, né? Na questão. Vai Aham. deixar lavar a louça, tem que estar de olho, né? Tem que ver o que vai Aham. deixar, né? Vai andar com o irmãozinho no carrinho, né? Não vai correr, não vai largar o carrinho em qualquer lugar, né? A gente tem que ter esses detalhes, né? Que muitas vezes faz com que as mães abram mão, falam, não, eu vou fazer porque senão dá mais trabalho, né? Pois é, dá mais trabalho agora, mas depois, né, quando a família vai se formando, né, é algo natural. Até hoje na caixinha ainda nem respondi, mas eu vi que tem uma caixinha lá que tem uma mãe que perguntou assim, que como formar autoridade, porque o marido diz que ela tá perdendo a autoridade com os filhos, né? Não tem como, não tem receita mágica, né? É nesses pequenos detalhes, é nessas coisas que a gente vai formando e que vai exigir você, né? Faz de conta que não tá, mas tá de olho, né? Você tá fazendo outra coisa, mas você tá dando atenção ali também. Sim, aham. Nossa, esse tema de autoridade dá uma live. E eu acho que se for pensar, assim, aonde na maior parte das vezes vem, né, uma dificuldade de algumas famílias é nessas questões que envolvem a autoridade mesmo, assim. Então, o receio e realmente extremos, né? Então, o receio de cobra muito, né? Então a criança até é mais criativa, vai ficando mais introspectiva, vai ficando porque tem uma cobrança exagerada, desproporcional, inadequada, ou outro extremo de então, tipo, vamos deixando aí no ritmo dela, no jeito dela, quando ela quiser, não sei o que acontece, quando
E, nossa, não tem como, assim, né? A gente respeita as características que são próprias da faixa etária, mas, assim, a criança precisa ser educada, precisa ser conduzida, né? A gente fala educar é extrair o melhor de cada ser humano. Então, o verbo não é educar, é tipo, deixa aí, né? Não, é extrair, ou seja, é necessária uma força de fora, né, de alguém, dos pais, para que realmente essa criança se torne aquilo que ela pode ser de melhor. Então, para que ela se torne aquilo que ela pode ser de melhor, exige esforço por parte dos pais, né? Exige constância, exige isso que você falava, né? Ficar de olho, né? Então, ok, se põe a participação da criança, mas ao mesmo tempo você cuida naquilo que ela pode participar, para que o relacionamento com o irmãozinho seja ok e tal. Mas realmente precisa colocar o empenho nisso, porque você vai colher isso a longo prazo. E porque é necessário, tanto para a convivência do lar, né, para a harmonia, mas é necessário para a formação dessa pessoa. E o lar é o local onde você aprende, né, a educação das virtudes, mas onde você treina tudo isso, né, as habilidades de interação social, onde você aprende a dividir a atenção do teu pai e da tua mãe, que é o que tem de mais valioso para uma criança, né? E daí, de repente, ela cria atenção, o irmão chorou e ela não teve, e como que ela gerencia internamente, né? Essa frustração, esse desejo de ter e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho importante também quando a gente pensa, assim, os irmãos, né? E esse relacionamento, e daí os encargos, isso que você falava da gente ter o olhar que cada filho é único. Então, assim, como eu converso com cada filho, como eu dou atenção para cada filho, como eu acompanho o encargo que essa criança vai fazer. É assim, poder reservar um tempo exclusivo com cada criança. E quando eu comento isso, eu digo assim, não é assim um sábado à tarde no parque com cada filho, porque isso não cabe assim na logística do dia a dia de uma casa, assim. Então é assim, eu vou na panificadora comprar pão e eu vou com aquela criança. Ou tem como eu fazer um bolo com um deles, assim, só eu e ele, sem que nenhum outro possa interferir. Então são coisinhas super pequenas, assim, se é o pai que vai, então ele vai no supermercado com um e daí tem esse momento exclusivo com essa criança. Porque muitas coisas a gente acaba fazendo em família, tudo junto, assim, porque é salutar, enfim. Mas também é importante considerar esses momentos exclusivos, porque rola muita conversa de intimidade, digamos assim, né? Na hora que você consegue esse momento de exclusividade. E a criança também percebe, assim, que independente de quantos irmãos eu tenho, de que veio mais um irmãozinho e tal, aqui minha mãe está comigo, agora aqui meu pai ficou comigo. Então, isso também é importante e saudável para a criança. Muito bom, muito bem lembrado, Regina. Bom, a gente vai chegando aqui no final da live. Quero ver se você quer deixar algumas considerações finais, né? Mas só lembrando para vocês que essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Ela vai lá para o meu grupo do Telegram. Na verdade, ela vai para o YouTube e o link disponível para poder assistir vai estar lá no canal do Telegram. E também, junto com isso, a gente vai deixar. Isso vai acontecer todas as terças-feiras, mas aqui, junto com a Regina, a gente elaborou um exame prático para vocês. Então, vai ser como se fosse um exercício para vocês fazerem ao final dessa live, para poder pensar nas coisas que a gente falou, refletir como que você tem feito em casa, você ter um guia de reflexão, como que foi em casa, como que estão sendo as coisas e como pode melhorar, né? Algumas dicas de como você pode agir. Então, Regina, fica à vontade para poder deixar seus últimos pontos. Sim, tem duas perguntas que vieram na caixinha, Rafa. Dá tempo de eu responder aqui Dá, rapidinho? dá A sim. Rita perguntou assim: aquela criança que é mais resistente a ajudar, se pode colocar como consequência ficar sem celular? Então, isso que eu digo, assim, é um tema para uma nova live, assim, pensar a questão de autoridade, autoritarismo, castigo, consequência, assim. Como que geralmente eu faço aqui em casa e como geralmente eu oriento as famílias, assim, de não trabalhar com essa ideia de troca, assim. Então, fez tal coisa, ganha tal coisa, ou não fez tal coisa, perde tal coisa. E às vezes até tem até situações, assim, de digamos, você não arrumou o quarto, então eu não vou brincar com você, eu mãe, né, não vou brincar com você no parquinho. Então, assim, priva, né, da atenção porque não fez determinada coisa. E eu gosto da ideia, assim, de que sempre
o ato precisa estar relacionado à consequência, trabalhar com a ideia de consequência, precisa estar relacionado com o ato que a criança fez. Então não tem nada a ver ela não assistir TV porque ela não arrumou a cama. Se ela não arrumou a cama, ela tem que voltar lá e arrumar a cama. Antes dela fazer qualquer outra coisa que ela queira, filha, a gente não tem combinado que a cama tem que estar arrumada, olha só, não tá, vamos lá. Né? Fica tão legal o quarto arrumado, tal. Então, nesse resgate sempre focado nisso, assim. Então, a criança que é mais resistente, ela vai demandar mais da nossa parte, mas de igual forma, assim, acho que não cabe, assim, não tem muita... pode até funcionar, mas, assim, do ponto de vista educativo, eu não considero válido quando se utiliza esses recursos. E a outra pergunta, assim, o adolescente que estuda o dia todo, devo exigir que ajude com tarefas, além do quarto organizado e tudo mais? Eu penso assim que quando a gente considera as tarefas, né, os encargos que os filhos fazem, assim, então, ano passado eu tinha um que estava estudando para o terceirão. Então, realmente é um ritmo de estudo significativo, né, bem acentuado. E eu penso assim que, apesar disso, assim, ele tem, né, as responsabilidades próprias, né, do quarto, enfim, levar as roupas sujas, as coisas que se referem a ele, assim, né, que o mínimo, digamos, né. Mas, assim, alguma atividade que ele possa fazer, algum encargo que ele possa fazer para casa, não vai tomar tempo dele tão significativamente, né? Então, se é lavar uma louça, é 20 minutos. Se é passar pano na cozinha, quanto tempo leva? Assim, são coisas pequenas, assim, e que às vezes, sei lá, o pano na cozinha um dia varre, outro dia passa pano. Então, não são coisas que tomam tanto tempo. Então, eu considero que, assim, claro que se ajusta, né, em função, sei lá, tem uma prova, naquele dia pediu para lavar a louça no outro dia, ou alguém lavou então para ele porque tinha prova. Claro que é questão de flexibilizar, né, que precisa estar presente. Mas que ao mesmo tempo o fato dele estar estudando não quer dizer que ele não possa contribuir, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do dia, mas que de igual forma ele pode estar contribuindo de fato com as questões que são próprias da casa, assim, que eu acho que daí a gente configura a casa como uma família, né? Não como um hotel que eu estou hospedado e daí então as coisas giram em torno de mim, acontecem, então não, né? A gente realmente precisa participar todo mundo. Então, quero agradecer a oportunidade da gente conversar, assim, e poder falar desse tema que é tão interessante e que eu considero fundamental, assim, crianças que têm encargos, que participam das tarefas da casa, são crianças diferentes, são adolescentes diferentes e serão adultos diferentes, melhores, porque aprenderam, né, virtudes, porque aprenderam constância, porque aprenderam várias coisas nesse processo de auxiliar dentro da casa, assim. E eu digo, independente de quantas pessoas você tenha trabalhando e auxiliando, você tem alguém que possa lavar, alguém que passa, independente disso, assim, é importante que eles aprendam e participem como uma família mesmo. Ai, muito obrigada, Regina. Agradeço muito a tua generosidade, a disponibilidade de tempo Imagina, de alegria. participar. E, pessoal, então, deixo para vocês aqui o convite de terça-feira que vem estarem aqui com a gente novamente. Terça-feira estará aqui comigo a Jéssica Valentini. A gente vai falar sobre a importância das cores, né, na nossa vida, não só na questão da beleza, mas como também a psicologia tem a ver com isso, como a gente pode trazer no lar, como a gente pode trazer no nosso trabalho, na relação com os filhos, em tudo, como as cores podem nos influenciar e nos ajudar. E não esqueçam que a live estará lá no grupo do Telegram, tá bom? Regina, mais uma vez, muito obrigada e Obrigada, boa noite para vocês. boa noite. Tchau, tchau.